fala em questão de o que é dar frutos no reino de Deus. Abre comigo em Marcos capítulo 4. Vai microfonar. Parou? E eu tô quietinho, hein? Amém? Vamos lá? Marcos capítulo 4. Irmãos, o texto que eu vou ler só a partir do 10, né? Mas eu quero que você entenda que no versículo 1, eu não vou ler, inclusive, é Marcos capítulo 4, tá? Eu vou ler a partir do versículo 10. Mas eu quero comentar porque o versículo 10, Jesus explica a parábola do semeador. Quem lembra aqui quando Jesus falou assim que a semente, né, veio o semeador e ele lançou as sementes e ele caiu, uma caiu nas pedras, a outra caiu nos espinhos e a outra caiu na terra fértil, certo? Lembra disso? Sabe o significado disso? Né? Então o que acontece? Jesus explica, porque os discípulos ouviram essa parábola, mas não entenderam. E aí Jesus vai explicar, tá? Só para você entender, porque se eu ler do verso 10, aí você vai falar assim, para quem não conhece, mas por que ele está explicando? Porque se você ler a partir do verso 1, e você encontra esses mesmos textos no livro de Mateus e no livro de Lucas, cada um tem sua linguagem dirigida e conta dos fatos, não é? Mas no mesmo sentido, com alguns detalhes a mais, dentro do mesmo conteúdo, ok? Então, eu vou me deter no Marcos capítulo 4, mas olha só o que está falando, no versículo 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado o conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Isso é um tratar de Deus, porque as pessoas realmente ouvem muitas coisas, mas o Senhor está falando, não é que Deus não quer que entendam, tá? Mas isso é algo que é parábolas, não é? E Jesus está falando, é assim, a gente lança a palavra, porque note que ele colocar esse mesmo texto, tá legal falar disso daqui, porque eles não entenderam, e Jesus estava mostrando através de que vejam, não é? Mas não percebam. Interessante, você vê, porque não é assim, não mostram coisas para você e estão falando e você não percebe, você está vendo, mas não percebe. Jesus está falando que o homem não se concentra, quando ele é interesseiro. Então, se aquilo não convém para ele, porque muitos estavam assentados com Jesus, para pensar, você vem aqui na igreja, muitos estavam com Jesus, o pastor está aqui na igreja, e essa igreja está ressuscitando um morto, essa igreja, a pessoa entra aqui zerada, e sai com conta gorda, aí o que acontece? Vamos falar assim, você é a casa do milagre, ok? Certo? Só que na casa do milagre, você passa o ensino, para que o milagre permaneça, amém? E aí o que acontece? As pessoas estão mais preocupadas, eu vim aqui, porque lá eu fiquei sabendo que o pastor ora, e aí ele põe a mão, ele faz um negócio lá, e saio daqui abençoado, saio daqui, eu já vou ter amanhã, no dia seguinte acontece. E as pessoas não ouvem os ensinos. Você está entendendo? Então, é o que Jesus está explicando nessa parábola. Por quê? Aí eles precisam do quê? De perdão. Jesus está falando do quê? Eles precisam de salvação e orar. E aí Jesus vai tratar no conteúdo desse texto, no sentido dele, que você precisa semear. Era o que Jesus estava falando. Para o povo ouvir Jesus, naquela época por causa de muita dureza, como hoje também, mas ele precisava fazer milagres. Mas Jesus estava falando que o maior e o melhor milagre é você. É quando você encontra a Deus, porque você vive o milagre a cada dia de viver na presença com Deus. Amém, queridos? Mas o povo não queria viver com a presença de Deus, eles queriam receber os milagres. Você está entendendo? Igual uma vez assim,
Acho que você já deve ter participado de alguma coisa desse sentido. O governo vai lá, abre Minha Casa Minha Vida. Só que ele vai falar, então, vota nesse, porque o cara tal, aí você não vê a ficha do cara, você fala, tá bom, vai logo e dá logo o que interessa. É mais ou menos isso. Então eles ouvem, sabe que o cara sabe o que está falando, está até pedindo algo em troca, mas a emoção, o interesse é tão grande que ele quer a casa, que ele nessa hora não está nem, está vendo, mas não está percebendo, está ouvindo, mas não está entendendo nada. É isso que Jesus está falando. Porque se você olhar, você fala, mas como isso? Deus não quer que você entenda a palavra? Não, Ele quer. Por isso que Ele está falando da semente. Ele falou, uma semente são assim, a pedra é aquele tal negócio, ela não tem raiz. Então é o tipo daquela pessoa que você fala assim, Kenner, olha mano, você vai lá na igreja, você vai conquistar a maior mina, não sei o que tal, é mesmo? Mina assim, né? Palavra, né? Você vai ter o seu celular, sabe, Samsung 2024 custando R$10.500, que lhe dobra, até fala com você. E lá, sabe, aí você vai falar, poxa, eu estou na pendura, queria tanto isso, eu vou lá naquele lugar. Aí você recebe com alegria. Jesus está falando, ele se emociona, porque no meio tem milagres, tem palavra bonita, tem tudo. E aí ele vem uma vez, vem até duas, conseguiu. Aí de repente foi embora. Aí o inimigo veio e rouba, Satanás vem e rouba. E rouba com o quê? Amém, que ele consiga o celular, eu até facilito para ele também. Mas agora você conseguiu, você já viu o celular que ele faz, cara? Aí aí você não vem mais na igreja. Você está entendendo? Não é? Então Jesus está explicando estas coisas, e é isso que eu estou querendo dizer para vocês, para nós entendermos o texto, que o que Jesus está falando é o que ele fez, semear no quê? Em oração para milagres? Será que é isso? A gente não deixa de semear isso. Mas olha o texto aqui, Aí ele está explicando, não é? Cadê aqui? Então lhes perguntou, versículo 13, então não entendeis esta parábola, e como compreenderei todas as parábolas? Opa, você não está entendendo isso? Não nasceu de novo, não está entrando no teu coração, como que você vai entender as outras? Não é? Como que você vai ver as outras situações na sua vida? Então, olha só, aí o versículo 14 responde para eles. O semeador semeia fala mais uma vez, irmãos, vamos lá, palavra. O que é palavra? Letras. O que as letras fazem para quem tem ouvidos e escuta? Elas prestam informações. Elas te ensinam e ensina você a ensinar os outros, ok? As palavras, Deus explica tanto isso, né? É tão notório isso, porque o Senhor com palavra falou, haja e ouve. Jesus com a palavra falou, fica curado, e você fica. Veja, saia, demônio, então ele sai. Eu não estou usando ferramentas materiais, palpáveis. Eu não estou usando a minha mão como uma ferramenta para dar tapa para alguém entender, para dar tapa para alguém ouvir, para dar tapa para o diabo fazer. Não, eu estou falando palavras. Por isso que animal, ele só rosna, late, faz barulho, muge, qualquer um que faz, mas ele não fala palavras. Deus nos deu palavras. Pastor, isso é uma coisa tão básica. É verdade, sabe que a gente pensou nisso? Para você entender o tamanho da importância. Porque tem gente que fala, isso é notório, dá até rir. Mas está entendendo? Está vivendo direito isso? Não tem noção na palavra. Esses dias eu peguei um e falei assim, você está falando isso porque é isso que você vai ser. Você está falando isso, e está falando o que, irmãos? Está falando mó, não está falando mó, isso aí é animal. Está falando au, 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 au. Não, você entende o cachorro falar au, 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 au? Você não entende. Você pode
deduzir, sentir o que ele está. Ele quer passear, ele quer porque ele mostra pelos instintos dele. Mas você tem boca. Por isso que Jesus falou para o cego, falou: o que você quer? O cego falou: eu quero ver. Então Jesus usou o que? A palavra. Semeou nele a cura. E semeou nele primeiro a fé. Então veja. Vocês estão entendendo, irmãos? Parece me sentir o professor ensinando a criança a ler. Mas é verdade, irmãos. É verdade. Eu estou falando isso para você entender que a sua palavra, ela tem tanto poder que ela semeia. E aí a Bíblia vai falar que a gente pode semear bem como pode semear mal. Então, se Jesus está falando... aqui, como é que é o versículo 14? O semeador semeia o quê? A palavra, irmãos. Deu para entender? Se você não semear bem a sua palavra, pô, Kenner, você é um desobediente, vai viver desobediente. Lógico que o Kenner, não estou falando que você é desobediente, tá, Kenner? Tá? Opa, esqueci da câmera, né? Falei pro meu filho que eu não ia chegar perto. Mas olha só, a gente esquece, né? Mas olha só, ele pode ser desobediente. Ô Fátima, você é boleira. Você é boleira. Você está entendendo? Então seja boleira, faça o seu bolo. Amém? Está entendendo? Mas eu posso falar assim: poxa, o Kenner é desobediente e eu preciso... Ó a tonalidade, ó o tom, ó o sentido. E muitas vezes, irmãos, a gente no nervoso lança. Por isso que eu falo assim, tem certas coisas que no nervoso eu lanço e eu volto atrás e falo: Senhor, em nome de Jesus. Se eu detectar, mesmo que passou uns momentos, aí eu volto e falo: opa, em nome de Jesus, eu declaro que o Kenner, meu Deus, essa desobediência que eu vi nele, ele vai ser obediente em nome de Jesus. Eu vou trabalhar com ele para isso. Amém? Você está entendendo, irmãos? Você tem como corrigir, você tem como acertar aquilo que você está fazendo. Agora, o duro é quando você lança e você fala assim: é mesmo, e acabou. Tem pai que fala isso para os filhos e deixa como acabou, não quer trabalhar com ele. Então você tenha um filho assim. Deu para entender? As coisas de Deus é assim: eu vou naquela igreja e nada acontece. Então você vai, porque não vai porque não vai acontecer, porque você disse que não acontece. O meu trabalho, o meu chefe é chato. Então você vai e fica com o teu chefe que é chato. Saia de lá. Você vai ver que tudo que você falar, você não vai parar em lugar nenhum. Nada para você vai estar bom. Por isso que a gente acaba reclamando. Aí vai para outro pecado. Isso gera reclamação, e reclamação gera murmuração. É diferente quando eu vejo a necessidade. Meu chefe é chato. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso agir na chatice dele? E eu vou fazer o que? Abençoar ele. Amém, queridos? É o que eu fiz por muito tempo onde eu trabalhei e declarei bênçãos. Eu falei: eu declaro, até ungia a cadeira. Eu falei assim: isso aqui é bênção, em nome de Jesus. E parece que você ia lá, orava e a coisa apertava, mas falava: ai meu Deus, será que está funcionando essa oração? Tá sim, em nome de Jesus. Por isso que eu usei num culto aqui que eu brincava. O pessoal chegava lá, brincava falando, né? Falando sério. Não é? Chegou aquela lá. Eu falei: chegou o amor que faltava para nós aqui. Eu falei: é verdade, cara. Declaro isso. Aí, aquela pessoa que a gente estava sentindo falta chegou, que vai nos ajudar. Eu estou profetizando em cima. Você vai ver que as lutas vão ser bem mais diferentes e você vai ter mais vitória. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Então, semear, irmãos. Nós temos semeado corretamente em cada momento da nossa vida, porque nós estamos no meio de pressões do pecado. E o pecado quer que você não semeia direito. Ele vai colocar tantas situações na sua vida que vai ficar complicado. Não é? Você semear e semear correto. O semeador, vamos pensar assim, é um campo de trabalho. É árduo, porque eu lembro lá quando eu vejo, né, quando a gente viaja ou vai para lugares assim que você vê as pessoas semeando debaixo daquele sol,
aquele trabalhador, mesmo que hoje tem maquinário, tem trator, mas você pega aqueles sertões, aqueles lugares que é calor e a pessoa tá lá suando, tem que se encapotar toda, que senão pega câncer de pele por causa do sol, não é isso? Prejudica, né? E você vê que dá trabalho semear. Você tem que cuidar aquilo que você está semeando, porque vem o quê? Os gafanhotos, vem pragas no meio da sua semeadura, não é? Para pensar, irmãos. Por isso que no filho, ou na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso marido, na nossa esposa, as palavras que você lança, preste bem atenção, são semeaduras. Amém? Olha, se você não fala assim para o seu filho, pelo menos uma vez por semana, eu te amo, ele precisa ouvir isso, sabia disso? O seu marido, eu te amo, ele precisa ouvir. Seu pai, a sua mãe, pai, eu te amo. Ou uma pessoa, amiga sua que você está conversando, falou, querido, eu estou te falando isso, mas poxa, eu gosto tanto de você, querido, olha, eu quero aprender a te amar. Eu sei que uma pessoa ímpia, ela fica assim, né? Não é? Aí, mas mostra isso, não só de papo, mas isso vai ter efeito na palavra, porque quando você... O que é encher do Espírito Santo? É encher da palavra. Uma das coisas que o Espírito Santo é palavra, ele nos enche da palavra. Quando eu estou cheio de amor pelos outros, eu estou cheio de palavras amorosas. Então por isso que vai refletir as palavras nas minhas mãos, nos meus pés, no meu ser. Amém, queridos? E hoje até ouvi uma coisa boa no meu trabalho, que a pessoa falou, não, tem que fazer por amor. Eu falei, você falou a palavra certa. Ele falou, porque isso que você faz é fácil? Eu falei, é bom. Eu falei, depende, se você tem que gostar. Você gosta? Ele falou, tem que fazer com amor. Eu falei, você falou tudo. Não adianta eu fazer porque eu quero isso, porque eu quero dinheiro, porque eu estou passando por isso. Ou você aprende a amar. Eu entrei no meu trabalho aprendendo a amar. Eu entrei como office boy e depois fui para bloquista em gráfica. E lá era de pé, tinha que produzir, era uma pressão danada que me deixava nervoso. Então você imagina, mas depois eu, peguei a mãe, aprendi a amar, aí eu me dediquei, aí eu vi os caras, falei, não, vai ser igual ou melhor, isso no bom sentido, aí até os caras brincavam lá, tinha uns manos lá meio assim, eles falavam, olha mano, tá bom, hein, não é mais aquele Ricardinho lá, lerdo, né, não para mais a fila aí. Então, você aprende, e aí eu gostava, aí quando me chamava até para fazer uma outra coisa, eu falava, mas gostando tanto, você faz com amor, amém? Então, quando você, irmãos, está cheio da palavra, do Espírito, que é a palavra, aí por isso que o milagre é de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque você faz com amor, isso muda, irmãos, isto muda a visão de muita coisa na sua vida. Amém? Amém? Está entendendo, irmãos? Você aguenta as lutas, você aguenta ver os defeitos dos irmãos e não criticar, mas saber ajudar. Você, quando eu falo dos defeitos do irmão, não é só da igreja, mas os defeitos do teu marido, pensa primeiro na tua casa, os defeitos na sua família, por que o fulano fez aquilo, dá bronca, você fica indignado, mas irmãos, a maneira é outra, vê se você entende, a maneira é outra de você lidar, porque você vai ter atitudes na sua vida que você vai amar a pessoa, amém? E vou te falar que tem pessoas ímpias que fazem isso, às vezes eu vejo certos exemplos, pecam em outras coisas, mas algumas atitudes são boas, e tudo, mesmo que a pessoa, porque assim, irmãos, a pessoa, por exemplo, ela vem no trabalho, ela trabalha aquilo com amor, tudo, mas em casa ela não ama. Então, até quando você conta um problema da sua casa, ou que o seu chefe, alguém sabe, você fala, nossa, mas você é tão amoroso aqui na família, todo esse desastre, porque não ama a família. Deu para entender? Eu venho na igreja, sou o melhor, né? Chego primeiro, faço tudo, eu amo fazer isso, mas eu não amo ser dizimista e ofertante, a minha vida financeira fica lá embaixo. Você está entendendo, irmãos? Vamos pegar assim, mas só para você entender. Então, a gente tem que nascer do amor mesmo. Quando é nascer da água e do Espírito, passar pelo processo da cruz, do novo nascimento, é aquilo, é amor. O amor que perdoa, você lança a semente do perdão, você consegue perdoar aqueles que te magoaram,
você é perdoado, você sente o perdão, porque Deus, Ele já fez isso, Ele já lançou. Quando Deus fala assim, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais, não importa o que você foi lá atrás, você nasceu de novo, aquilo, pastor, eu não esqueço. Sim, há algo que vai ficar, Deus também sabe daquilo, mas quando está se falando, eu não esqueço mais, é que aquilo não tem mais raiz na minha vida, não interessa, aquilo virou testemunho, aquilo só conto para testemunho e para ser usado para falar, ó, porque nem uma vez aconteceu, a pessoa falou, não, porque eu pensei nisso, eu falei, amigão, eu também vivi assim, aí eu lembrei lá atrás, mas aí eu olho para trás e falo, olha de onde Deus me tirou. Eu acho bonito quando a pessoa fala assim, eu sei que eu faço porque eu sei que da onde eu vim, da onde eu fui tirado. Isso é testemunho. Amém, queridos? Então, você tem amor nas coisas que você faz e você semeia a palavra em tudo isso. E Jesus está falando isso. Você, né, a semente, ó, o semeador, e semeia a palavra. E você vai fazer com amor. Aqui para baixo, no verso 15, ele vai falar dos tipos da semente, que é onde eu expliquei. Só não vou ler para que não tome o tempo necessário aqui, que a gente vai orar. Mas aí ele fala um alerta. Olha, no versículo 19, mais na última, quando ele explica a última palavra aqui, vamos ler do versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Deixa eu ver, você está pondo aqui. Sabe o que eu queria, irmãos, nesses textos aqui? Era bom seguir mais a Bíblia do pregador quando pregar, tá? Porque às vezes tem, que nem eu vi aqui na pregação passada, não sei se é possível isso, mas aí às vezes dá uma tradução, né? Tá no mesmo sentido, mas aí para entender melhor, né? Então, as ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando elas o quê? Infrutífera. Olha lá. Ó, as ambições de outras coisas, entretanto, tá, a tradução está um pouco diferente, mas está no mesmo sentido. As ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. Você está entendendo? Então o que acontece? Jesus está fazendo tudo isso, semeando a palavra. E de que maneira? Com amor, porque ao mesmo tempo ele está falando. Sabe aquilo, eu já vi muita gente falar, poxa, tem gente que quer que você entenda o que ela está falando e briga pelo que você está falando, para que ela entenda. Irmão, não vai adiantar. Jesus está falando, olha, é assim que funciona. Mas de que maneira eu devo semear? Eu devo fazer a minha parte, porque a salvação não vem de nós, vem de Deus. E quando eu e você, que nós fomos já semeados e por isso estamos cada dia dando os frutos, esses frutos que nós estamos dando, que João 15 falou que ele limpa mais ainda, isso é crescimento, para não ficar estático, parado, ele vai crescer. Então ele vai produzir mais frutos. Então é o que mesmo que está falando. Você vai lançar a semente e o semeador vai colher. Amém, queridos? Vai produzir. Mas saiba que tem sementes que são assim, que você lança e a pessoa está como pedra ou está como espinhos. Está entendendo? Aí você tem que deixar Deus trabalhar. Está entendendo? Amém? Então, olha só, não é? E aí é isso que a gente vê, o que quer tirar a gente de ser o semeador e semear correto. Porque eu quero pegar o versículo 19 e falar dessa semeadura com os cuidados do mundo. Eu não vou orar hoje, eu não tenho uma vida de oração porque eu tenho preguiça. Então você está semeando a preguiça. Você não quer parar, precisa ser liberto, precisa trocar. Você está entendendo? Eu não tenho forças para orar. Ô irmão, que é isso? Orar é falar com Deus. Quando você começa a falar com Deus de coração, você vai ver que de joelho você vai conseguir orar. Até você começa com 5, 10, 15, daqui a pouco você está 1 hora de joelho, 2 horas de joelho orando. Amém? Aleluia. Porque você consegue falar com Deus e você vai criar tempo no seu trabalho, você vai agir, você vai semear em oração, não é? Então, olha só,
os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza. Ai, eu preciso trabalhar tanto, fazer tanto, e troca as coisas de Deus. Está entendendo, irmãos? Não vai adiantar. Isso é a semeadura errada, não é? As demais ambições que concorrendo sufocam a palavra. Então esse é o tipo de pessoa que não está semeando corretamente. Ela está semeando algo que deixa ficar sufocado diante da palavra da verdade. Ela não consegue trocar esses valores. Então, aí que a gente precisa ouvir, e nesse momento Deus está permitindo aos que estão e os que vão ouvir aqui, quando isso for subir na gravação no YouTube, para que ouçam, e nessa hora é um mover de Deus, para você falar: meu Deus, eu não estou sendo sufocado por isso? Ou será que eu estou no oba-oba da coisa e não é isso? Deus está me tocando. Deixa o Espírito Santo te tocar, abre o coração para Ele e vigia. Para nós, ou para quem já está e percebe estas coisas, serve para nós fazer o quê? Vigiar para que essas coisas, porque isso aqui, irmão, não é palavra de quem já está lá em cima, alto, bom formado. Isso aqui é para todos. O melhor pregador, tudo, ele tem sempre que estar vigiando. Jesus teve sempre que estar vigiando, porque o inimigo sempre propôs coisas e mostrou coisas para ele, falando: está vendo, compensa? Para que ele trocasse o tipo de semeadura e começasse a semear incredulidade, murmuração. Você está entendendo? Então, cuidado. A palavra que você fala, ela lança sementes. Por isso que, se eu pegar diversos textos, né, e fala que esta língua, que é o pequeno membro, tem tanto poder que ela pode incendiar o menor membro do corpo, mas que incendeia ele todo. Tem o poder. Por quê? Porque ela fala, ela tem palavra. E dependendo do que você semear e lançar, acabou. Entendeu? Ou pode destruir, ou pode abençoar, ou pode fazer crescer. Por isso a gente precisa tomar cuidado com a boquinha. E para tomar cuidado com a boquinha, tomar cuidado com a natureza do meu coração. Se eu estou novo, salvo, nova criatura, minha natureza vai ser nova. E ela vai combater o pecado, e ela vai vencer o pecado. É isso que Deus quer, porque é essa prosperidade. Você acerta aqui dentro. O que vai acontecer? Se Deus vê que você semeia bem, Ele vai fazer, porque a promessa vai frutificar bem, e Ele vai lhe dar novas sementes. Isso significa para novas coisas. Amém, queridos? Tudo que você colocar a mão vai prosperar, porque você é uma pessoa apta diante de Deus, não diante de mim, diante de Deus, para receber dons, riquezas, muita saúde, para você fazer aquilo que Deus quer, porque você foi chamado para semear a palavra e dar bons frutos. Você crê nisso? Glória a Deus. Hoje a palavra está um pouquinho mais de ensino aqui, né? Para alertar a gente aqui. Deu para entender, irmãos? Mas palavra, isso é uma coisa que a gente combate o tempo todo. Estou no trânsito, eita, não é? E é difícil, irmãos, é difícil, mas não é impossível. Amém? Não é impossível. A gente vê cada coisa no trânsito, misericórdia. Esses dias aqui, meu Deus do céu, é cada coisa que só Jesus. Hoje eu tomei uma buzinada aqui perto. Aí a pessoa viu que tinha feira aqui, eu estava aqui perto, aqui na Ministro Salgado, não tem feira, né, Maria? Você que morou aqui, não tem feira aí de quarta? Aí eu entrei lá e esqueci, falei: ai meu Deus, tem feira. Aí eu falei: por onde eu vou? Aí eu lembrei que tem a ruazinha antes da feira ali, que contorna ali, né, por trás e sai. Mas até eu lembrar disso, a pressão é tanta que a buzinada já veio. E a pessoa não dá aquele toque, pip, pip, para te dar um alerta. Ela chega assim, ela demonstra, presta bem atenção, o estresse, o nervoso, o palavrão que já está na boca dela na buzina. É a mesma coisa, você entende na buzina, aí já vem a palavra na tua cabeça: anda seu lerdo, anda seu aquele, seu, né? É porque ela pega e faz assim, pá, aí chama a atenção de todo mundo. Irmão, você já foi para o sul a buzina enferruja, lá quase não se usa. Ô, cultura boa para isso, viu? Né, o sul do nosso país aqui, o pessoal tem trânsito, abre o farol, ninguém buzina, fica lá, você fica também. Se for uma buzinada, é um pip, acabou.
Mas o povo é estressado, aqui não, às vezes não está nem com pressa. Daí me passou depois na rua, eu falei, meu Deus. E na hora que ele buzinou assim, eu fiz assim, calma, pus a mão para fora, falei, calma, me deu vontade, né? Aí vem, opa, olha o que você vai semear, opa. Aí uma hora eu fiz assim, para que isso? Né? Com a mão eu fiz assim, para que isso? A pessoa não quis nem saber, devia estar me xingando. Agora, eu abençoo ela, se amaldiçoa, não vem para mim, mas passa por ela. Você está entendendo? Aí uma pessoa dessa, ela vai fazer o quê? Tomar outras buzinadas também. E a coisa até que está raro de eu tomar buzinada, porque eu evito fechar os outros, eu evito fazer besteira. Às vezes acontece que uma coisa dessa eu fui pensando nela, mas pá, eita nossa. Então, irmãos, é toda hora o pecado vem e nos rodeia para que a gente peque. Se acontecer, irmãos, é o que eu falo, às vezes vai lá e a pressão faz, ué! Aí você vai lá e fala, em nome de Jesus, quantas vezes já fiz? Eu abençoo. Eu anulo o que é um motorista besta, bobo. Não, ele é um motorista abençoado. Declaro sobre ele bênção, porque senão ele se dá mal. Tá, você entende? É que nem esses motoqueiros, eles semeiam o quê? Acidente. Irmãos, eu só estou dando exemplos práticos que a gente convive todo dia. Mas essa aqui eu achei um absurdo. O motoqueiro já estava sentado de um jeito, eu não sei se ele estava com hemorroida ou o que era. Desculpa a expressão aqui, mas ele estava assim. A perna, o joelho dele estava mais para fora e com o traseiro assim, que eu acho que ele está com hemorroida, não é possível. E tem que trabalhar porque está precisando. Irmãos, o cara não andou no meio dos carros assim devagarzinho. Eu andaria assim, eu falava, ó, meu, daí eu não estou legal, não preciso falar que eu estou com hemorroida, mas não estou legal, vou embora. Mas o cara passou a milhão, e cortando, irmão, no meio de um trânsito. Eu falei, irmão, na rádio, quem conhece a Radial Leste aqui, sabe que na descida do viaduto, depois que vai ali você sobe o Alpargatas e desce indo lá pro Belém, as faixas estreitas, irmão. Irmão, que é isso? Meu coração fez assim, eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, tem misericórdia, abençoa ele, livre ele. Porque já outra pessoa do lado falou assim, esse está pedindo para morrer. Mas estava, eu não discordo não, eu falei, o cara quer morrer, andando daquele jeito, e com o joelho para fora assim, cortando daquele jeito. Eu falei, meu Deus, que adianta? O cara deve estar muito perdido, assim, ok, ainda nem da hemorroida ele vai morrer. Meu Deus do céu. Você está entendendo, irmão? Então, olha, para que se isso tem sentido, ele está semeando o quê, irmãos? Graças a Deus que eu não vi acidente. O Senhor livrou, seja ele bom de moto, que ele está acostumado a andar com hemorroida, mas sei lá, que Deus o livre. Que um acidente daquele lá, irmão, não sobra ele não fica vivo não. Daquele jeito ele não fica vivo. Ô Laurinho, mas acho que ele devia estar uns 80 naquela fila. Porque uma vez meu irmão pegou moto assim, de carona, ele falou, Ricardo, eu não pego mais não. Ele falou, o cara chegou lá, vi da Praça da Árvore, na hora que ele entrou nessa radial aqui, ele falou, Marcelão, segura aí, tá? Porque aqui tem lei no corredor. Ele, lei? Os caras passam assim, ele falou, meu joelho vai estourar. Ele falou, se um carro fizer qualquer besteira aqui, eu fui, eu morri. Ele disse que ele nunca orou tanto na vida dele, já teve várias situações que ele não... Uma foi essa, porque ele falou, meu Deus, um acidente aqui eu já fui. Irmãos, tem lei, porque os corredores aqui, eles falam que tem que andar 80, se andou menos que 80, eles mesmo chutam um outro. Não pode, eu já vi eles brigar um com o outro por causa disso. E fica lá. Eu falo, irmãos, para que isso? Compensa, você entende? Ambição pela riqueza. Aqui, pastor, é que eles vão ficar ricos? Não, mas é porque a ambição da riqueza deles é que eles, tudo que fala é porque, não, nós trabalhamos sob a pressão do horário. Então não trabalha, muda isso. Trabalha porque vocês aceitam. Alguém criou, foi o homem que criou isso. E está errado. O que vale mais? Não é a vida, irmãos? Não é a vida? Misericórdia. Então, o que a gente está semeando, irmãos? Você está entendendo? Então, que nessa noite nós nos examinemos nisso. E aí eu quero falar para você como é que é essa semeadura aqui, irmãos. Nós semeamos a palavra, e aí Jesus está mostrando algo, falou, sabe, muitas vezes você vai semear chorando. Eu sei que você já semeou chorando. Quantos aqui já choraram pela família para ser salvo?
Agora eu estou chorando porque tem uma pessoa da minha família que sumiu, não consigo falar com ela. Sumiu. Eu falo assim, mas faz que ela dê notícia aí. Não é? Pastor, você chora e semeia por essa obra, eu choro muito. Não tenho vergonha de falar, não. Mas eu clamo por essa obra. Eu clamo por essas cadeiras vazias. Eu entendo que Jesus aqui falou para os discípulos, falou, vocês viram? A gente vai semear com choro, porque às vezes, irmãos, quem não conhece a palavra, vai semear chorando por causa do problema. Ai meu Deus, mas você não chora para você mudar. Para você, às vezes você está passando um problema que você semeou errado, mas você chora agora semeando em cima dessa semente que está com dor. Mas eu quero te falar que a semente que chora com dor, chora pela família, chora por este Brasil, chora pelas guerras, pelos países que estão com problemas, chora pelo seu próximo, é a semeadura que está lá no Salmo 126, 5. Põe para mim, só para eu ganhar um tempo. Pode ser nessa tradução que você tem aí mesmo, né? Que vai estar no mesmo sentido. Salmo 126, versículo 5. Quando o Senhor trouxe... Não, peraí, aqui é esse aqui, ó. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Se você chora, porque assim, ó, você quer entender por que não vai para frente às vezes? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Tá, mas se semeiam em lágrimas, do que você está semeando? Você está chorando, reclamando, você vai colher com dor, você não vai se alegrar. Mas se você estiver semeando pelo reino de Deus, e o que é o reino de Deus? É tudo que eu falei nesse instante, de você semear, chorar pela igreja, chorar pelo teu próximo, chorar para que haja mudança, porque você mesmo é que está mudando. Chorar por você para que você mude e não cobre mudança dos outros, sem você mudar. Mas se você semeia nesta obra, igual Jesus falou, é com choro. É igual está aqui, ó, os que semeiam com lágrimas, com choro, vão cegar com alegria. É o que eu penso. Eu falo assim, imagina esse cara esse semeador lá na agricultura, debaixo daquele sol, e o cara às vezes vai para o trabalho gripado, com dor nas costas, com situação horrível, mas ele vai plantar o feijão. E ele sabe que plantando feijão garante a comida, é o trabalho dele, é o sustento. Mas ele semeou pouco, ele semeou com aquela dor. Depois a alegria é quando a colheita vem, está farta. Ou você fica alegre, não fica, irmãos? Quando dá certa a colheita, não é? Então, é o que Jesus está falando. Nós semearmos, não é? E aqui há uma promessa. Você que semeia com lágrimas por esta causa, você vai voltar com alegria. Irmãos, põe para mim aí Isaías 32, 20. Nós devemos semear em todos os lugares. Aqui tem uma palavra que está falando de restituição de Israel, tá? Da Jerusalém. Mas ela é uma palavra profética porque está falando do derramamento do Espírito Santo. Ela já simbolizava aquilo que Jesus ia fazer, deixando o Espírito Santo e o derramar do Espírito Santo. Está falando, bem-aventurado vós os que semeiam junto a todas as águas e deixais livres os pés do boi e dos jumentos. Irmãos, em todos os lugares. Você já viu semear sobre as águas? É engraçado, né? Não é? Mas aqui o sentido é outro, porque a água é espírito. Nascer da água, o espírito que vai estar na vida é nesse sentido que está aqui. Mas está falando, água é vida, água é vida. E aí todos vão se alegrar. Quando está falando junto dos pés dos bois, dos jumentos, isso é todos. Você está entendendo? É que a Bíblia fala em questão, num sentido, né, configurativo,
daquela época, mas que está refletindo, se você ler o texto todo aqui, vai se refletir a questão de um derramar do Espírito sobre o povo, quando Jesus, não é, viesse, morresse na cruz e deixasse o Espírito Santo. Mas nós devemos semear em todos os lugares, isso significa em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Aleluia, porque vai dar frutos em todas as pessoas. Nós, quando devemos, não é, quanto que a gente deve semear? Em todo tempo. E 2 Timóteo, põe esse para mim, 2 Timóteo 4:2. Já estou encerrando com essas referências para você entender. Olha lá, para você entender melhor ainda, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Puxa, mas eu estou no trabalho. É óbvio que você não vai trocar o seu trabalho para ficar falando de Jesus, você vai ser mandado embora. Mas esse instes em tempo e fora de tempo, porque vai surgir as estratégias para você falar. Eu já cansei de falar em horário de serviço. E às vezes em poucas palavras, quando é fora do serviço, acabou o expediente, a pessoa vem te procurar. Deu para entender, irmãos? Deu para entender? Hein? Sim ou não? Olha lá. Em tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com todas a longanimidade e doutrina. Semeia com mansidão, não semeia dando com os 2 pés nas pessoas, não. Aí desconta a raiva porque você tem algum motivo e desconta nos outros, não faz isso, mas com longanimidade e doutrina. Deu para entender isso? Amém? Isso é semear a palavra, tá? Esse aqui é legal, Eclesiastes 11:4, põe aí para mim. Quem observa o vento nunca, e o que olha para as nuvens nunca. Aqui nós estamos vendo o quê? Às vezes, poxa, não, sabe, semana que vem eu começo uma semana de oração. E você não começa. Porque está acontecendo isto aqui, eu não vou para a igreja hoje. Porque está... Irmãos, não precisa explicar muito. Mas aqui está falando, se eu ficar só olhando, dando desculpa, você nunca faz. Não é aquele ditado? O ano está passando depressa. Se você não projeta e começa a fazer, ele passa e você não fez. Deu para entender? Não fica olhando, porque o pastor Lauro conseguiu. Mas uma hora você está olhando e você não faz. Por que você não pega o exemplo dele e faça? Amém? Está entendendo? Não olha para as coisas, não olha para as nuvens. Sabe? Isso aqui está muito, sabe, esse problema financeiro, isso aqui está assim, eu não vou conseguir, não vou fazer, eu vou deixar para depois, vou esperar melhorar. Você está esperando, você está olhando para a circunstância, você está olhando para aquilo que está como obstáculo na sua vida e você não quer ir de encontro ao obstáculo para poder quebrar ele ou saltar ele. Deu para entender? Amém, queridos? Então, e o último, penúltimo, há uma promessa muito grande. Nesse Salmo 126, volta nele de novo, põe o 5 e o 6, por favor. Então nós vimos lá que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Isso significa uma recompensa. Você semeia, chora por aquela semente, mas há uma promessa que você pode andar e chorando significa o que você está pagando, que você está combatendo com fé, as situações que estão contrárias na sua vida, que estão mostrando que não vai dar certo, mas você está abrindo mão da murmúria, você está semeando com a palavra, você está semeando com a profecia, você está semeando com oração, com jejum, você está semeando ficando firme na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor. O que vai acontecer? Você vai voltar com alegria, trazendo os seus molhos, trazendo a sua vitória, o seu resultado, o seu fruto. Você crê? Dá glória a Deus. Está entendendo, irmãos? Vem recompensa.
Aleluia. E por último, agora por último, João 4,36, por gentileza. João 4,36. Está aqui? Tá. E o que ceifa, recebe o que, irmãos? Olha aí. E ajunta fruto para onde? Para que assim o que semeia como o que ceifam, ambos se o quê? Muitas vezes a gente planta, semeia e usou o outro que vai colher. Se você plantar bem na sua casa, como esposa, seu marido vai colher. E vocês vão se alegrar os dois juntos. E ele também vai começar a plantar bem, vai começar a semear bem, vice-versa. Vice-versa com os filhos, vice-versa no seu emprego. Mas você tem que semear o que, irmãos? A palavra. Deu para entender? O que é semear a palavra? Estar cheio do... Você tem o Espírito Santo? Entendeu? E outra, como que eu me encho do Espírito Santo? Bíblia, oração, jejum. Como que eu me encho do Espírito Santo? Bíblia, palavra, conhecimento, oração. Senhor, me ajuda, me dá graça, quero nascer de novo, intimidade com Deus. Jejum, abre mão, troca alimento, troca jejum de alguma coisa que você gosta, vai à consagração a Deus, mostrando para Ele que você quer isso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Semeie bem a palavra. E a pergunta é aquela que não quer calar: como que você está semeando diante das situações que você está vivendo? Murmurando, falando ao contrário, não é? Pô, pastor, preciso vigiar nisso, naquilo. Oh Deus, preciso vigiar. Fala com Deus, amém, queridos? Aleluia. Eu quero entregar esta palavra orando por você e orando para que nós, você que vai assistir, que assiste essa pregação dada neste culto de quarta-feira, dia 21 de dezembro, dia 21 de fevereiro, já estou em dezembro, Jesus, né? Dia 21, porque é profético, vamos declarar que em dezembro você vai ter muitos frutos, porque você ouviu a palavra e semeou, e você colheu com muitos frutos, amém? Pode ser que seja antes, porque, irmãos, nossas obras nos seguem, amém? Então, o que eu estou semeando nessa obra, eu vou colher. Tem coisas que você semeia e elas vêm nas estações corretas. Tem semeadura que vem rápido, tem outras que demora mais. Mas semeia, amém? Posso te falar uma coisa? Quem lembra do programa da rádio que a gente fazia? Eu ouvi um testemunho no caso do programa Momento Resgate. E eu ouvi esses dias, a pessoa me passou falando assim: pastor, você lembra daquele programa? Lembro, tal. Aqueles bandos de doido, até quando começou, depois, né, assim, gente doido que fala assim, pela palavra, fazendo tudo. Falei sim, com o sinal caindo, o mês interferindo, todas aquelas lutas também, foi momentos muito bons, foram, né, o momento com as mulheres, o momento Missão Resgate, Deus abençoou bastante. E eu lembro que uma pessoa muito dura ouvia a rádio, e eu tive até a oportunidade, né, de conhecer essa pessoa em um evento que eu fui, e eu falei: essa é a tal pessoa. Ele me apresentaram: essa pessoa aqui. Eu falei: você. E eu lembro pela conversa, ela falou: pastor, muito bom suas palavras, tal. Mas isso aqui, ela começou a falar da crença dela lá, tal. E hoje a pessoa falou para mim esses dias, falou: pastor, sabe o que ela fez? Ela se converteu. Falou para mim: eu me converti, estou fazendo, né, o meu preparativo para o batismo, ela vai se batizar. Eu falei: meu Deus do céu. E ela falou: eu me lembro daquelas palavras todas da rádio. Olha que bênção. Frutificou. Por que eu estou falando isso, pastor Lauro? A gente pensa que, né, mas a gente viu que foi luta.
também para fazer aquele programa. Eu pretendo voltar, pretendo, irmãos, mas eu só quero voltar com uma certa estrutura, porque senão tem coisas que ainda assim eu tenho orado e tenho pedido a Deus para acontecer. Mas primeiro fazer um estúdio legal, não é preciso de equipamento que seja mais fácil, pessoas que mexam também. Então, quer dizer, isso tudo precisa ter a visão, precisa ter o mesmo espírito, precisa de muita coisa aí. Mas Deus vai prover para a gente voltar a fazer, porque era benção, né? Então era toda terça-feira, a gente sabe a luta que eu tinha para chegar lá, a luta que a pastora Márcia também tinha para fazer, e quantas pessoas foram abençoadas por aquela rádio. E essa pessoa, olha, quantos anos faz isso? Uns 4, 5 anos, né? Por aí, né? E olha, deu resultado. Amém, queridos? Vale a pena, irmãos, você semear. Vale a pena você semear na obra de Deus. Vale a pena você semear com as suas ofertas, com os seus dízimos, ser obediente a Deus com isso, para que você seja abençoado em tempos de abundância como em tempos de escassez, e Deus não te deixe faltar nada, não haja maldição na sua vida, em nada, em nenhum sentido. Amém, queridos? Aleluia, entenda bem isso, não falei só de área financeira, mas a maldição em todas as áreas. Não fique nada aberto na sua vida, porque às vezes o inimigo quer trabalhar para que haja um corrompimento na sua semeadura. Não permita isso em nome de Jesus. Por isso você ouve a palavra nesta noite. Amém? Então fale com Deus neste momento. Eu vou orar. Pai querido, em nome de Jesus, está entregue a tua palavra aqui nesta noite, Senhor. Que tipo de semeadura nós temos feito, Senhor, meu Deus, e o que nós vamos colher? Pai querido, eu louvo ao Senhor por esta palavra. Foi essa que o Senhor direcionou nesta noite. Domingo já tem outra, até ali, se o Senhor também nos permitir, Pai, e é bênção, Senhor. Nessa noite, como diz João 15, nós somos limpos pela Tua palavra, Pai. Que haja esta limpeza no nosso coração, a tantos quanto estão aqui, os que vão assistir esta pregação, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha, meu Deus, mudar este tipo, ou que a pessoa, melhor dizendo, Pai, porque o Senhor muda quando a pessoa quer, que haja, meu Deus amado, a minha oração, Pai, para que haja, Senhor, meu Deus, o querer de nós mudarmos esta semeadura, e para isso, Pai, nada melhor do que um arrependimento daquilo que nós temos, meu Pai, semeado errado, mas em primeiro lugar o reconhecimento, que nossos corações sejam trabalhados para que haja esta cura, e através do reconhecimento, do arrependimento, Pai, para mudar, meu Deus, a nossa semeadura, e nós, meu Pai, vigiarmos para aqueles que semeiam, vigiem, Senhor amado, esse espírito de vigilância na nossa vida, Pai, para que nós semeamos corretamente e anulemos aquelas que estão erradas, Pai. Arranquemos, Pai, para que elas, meu Deus, sejam tratadas, Pai, e sejam, meu Deus, sementes, Pai, que venham produzir frutos de santidade, de alegria, de abundância, frutos que te agrade, Pai, em todo o nosso viver, na nossa comunhão contigo, Pai, no nosso relacionamento com o Senhor, Pai, na nossa família, Pai, no nosso trabalho, nas nossas, meu Pai, administrações, com a nossa vida, meu Pai amado, social, meu Pai, e no ministério, em nome de Jesus, tudo produza fruto nessas áreas, Pai, e que nós assim, meu Deus, criamos a visão, Pai, pegamos esta visão, Senhor, que é o amor pela Tua palavra, o amor pelo Teu reino, e semear, meu Pai, pregando a Tua palavra, insta em tempos e fora de tempos, Pai, em nome de Jesus, a fim de levar o Evangelho a essas vidas, Pai, que estão ouvindo, vendo, mas não veem, não ouvem, Senhor, não entende, para que elas sejam salvas, Pai, sejam curadas, sejam libertas, assim como um dia nós também vendo, meu Deus, não enxergamos, meu Pai, ouvindo, não queremos, e não escutamos, não ouvimos, não queremos aceitar, porque estávamos perdidos, mas a Tua palavra e o Teu amor conosco é muito maior, é muito grande, e o Senhor assim nos tocou, um dia o Senhor nos curou, nos alcançou, Senhor, assim seja na família de cada um, Pai, e que haja essa semente correta. Perdoa a sementeira errada, Pai, nos perdoa, Pai, perdoa os pecados, Pai, perdoa, Senhor, as palavras malditas, Pai, as palavras que não foram para abençoar na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso trabalho, na nossa vida, meu Deus amado, no trânsito, por onde andarmos, meu Pai, meu Deus, nos perdoa, e que assim, meu Deus, por onde andarmos, nós possamos sempre ter a palavra que
meu Deus, é de salmos, hinos, cânticos espirituais. Isso quer dizer de adoração, de bênção, meu Deus, de bendizer o teu nome e de sempre abençoar as vidas, Pai. Mesmo aquelas que, meu Pai, que fazem o mal contra nós, mesmo aquelas que querem nos violentar, Pai, mas nós devemos abençoar. É a nossa função, Senhor. E nós temos a capacidade para isso, porque temos um novo Espírito de Deus nas nossas vidas. Temos um novo Espírito através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Assim, meu Pai, nos ajuda a nos dar com todas essas circunstâncias, Pai, e que nós, meu Deus, semeamos em todas elas, Pai. Seja, meu Pai, pelo vale da sombra da morte, seja nos pastos verdejantes, seja, meu Deus, passando pelas águas, ou por baixo ou por cima, atravessando o fogo, Senhor, mas semeando sempre a Tua palavra, porque a vitória é certa e a cruz que nos foi dada, Pai, foi para nós semearmos e com alegria receber o nosso galardão, trazer os resultados, Pai, com alegria, Senhor, com frutos, meu Pai, que vão alegrar a Ti, Senhor, e vão nos alegrar, porque o que mais o Senhor quer é nos ver alegres e contentes, e semearmos, Pai, com tudo isso, para a vida eterna, não para ficar aqui nesta terra, Pai, não, meu Deus amado, com as vaidades e os cuidados deste mundo, mas sim, meu Deus amado, para a vida eterna. É em nome de Jesus que eu oro, declaro bênção, cura na alma, na mente, Pai, no coração, Senhor, cura, meu Deus, nas enfermidades espirituais, físicas, que toda retaliação, todo ataque do mal contra o teu povo caia por terra, em nome de Jesus. Protege a cada um, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro assim e te agradeço. Amém. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.